Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Sou o pastor Luciano Scala, pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo seminário teológico Vale de Bênção. Bom, recentemente eu participei de um programa na RIT TV, o programa Vejam Só, e eu estive dialogando com um outro pastor de raiz calvinista acerca do texto de aos Romanos, no capítulo de número 9. E foi colocada uma questão para o debate que foi a seguinte: Romanos 9, quando fala acerca da predestinação, do que se trata esse texto? É uma predestinação relacionada à salvação individual, ou Romanos 9 vai falar de uma predestinação para um propósito divino? Pois bem, dentro do diálogo que foi colocado e dessa proposta de debate, eu apresentei um ponto de vista, e claro, um ponto de vista com raiz no arminianismo. E o que eu apresentei é que o Romanos capítulo de número 9, na verdade, trata-se de um bloco de capítulos. Romanos 9, 10 e 11. Onde nós encontramos essas duas possibilidades, ou talvez até outras possibilidades, de se pensar esse texto. O ponto de vista que eu coloquei é que Romanos 9 fala de um propósito, fala de uma predestinação para um propósito divino. Como nós podemos pensar esse texto? Por alguns caminhos. Primeiro, todas as vezes que nós encontramos o apóstolo Paulo falando acerca de predestinação, em nenhum momento o apóstolo Paulo vai falar que essa predestinação está relacionada ao plano de salvação de Deus individual. Porque se fosse assim, nós teríamos que pensar na seguinte possibilidade: Deus criou alguns para serem salvos e outros Deus criou para a condenação. Na verdade, quando nós encontramos o apóstolo Paulo falando a Timóteo, lá no capítulo de número 2, nós encontramos o apóstolo Paulo falando que o propósito de Deus é salvar a todos. Quando nós lemos o apóstolo Paulo falando a Tito, lá no capítulo de número 2, versículo 11, vai mostrar que o projeto de Deus é para salvar a todos. Sendo assim, nós não podemos dizer que Deus cria alguns para serem salvos e outros para não serem salvos, para condenação. Quando nós encontramos lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 9, talvez seja o mais claro de todos os textos paulinos, ele vai dizer que Deus não criou para a ira, um homem para a ira. Sendo assim, nós podemos concluir que Paulo, em muitos outros textos, quando ele vai tratar da predestinação, ele não mostra uma predestinação dizendo que Deus salvará um, vai levar um para o céu e outro para a condenação. O calvinismo vai acreditar na dupla predestinação. A maioria dos calvinistas falam que a predestinação para a salvação de alguns e outros para a condenação. Particularmente, não acredito nisso. Eu particularmente não acredito que a salvação ela é condicionada por uma escolha de Deus. Nós acreditamos, eu digo nós porque eu digo a maioria dos pentecostais acreditam no livre-arbítrio, que o homem ele escolhe. Percebe-se que Paulo, quando vai falar na carta aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11, ele fala sobre Israel, a predestinação para Israel. E alguém vai dizer: pastor, mas por que lá em Malaquias está dizendo que Deus amou Jacó e todavia rejeitou Esaú, ou seja, os edomitas? Então Deus predestina os israelitas e Deus simplesmente exclui os edomitas? Não. Nós entendemos que existia uma predestinação para Jacó, mas não era predestinação de salvação. Era uma predestinação para se cumprir um propósito. Da raiz de Jacó nasceu o Messias Salvador, salvação para a humanidade. Deus em nenhum momento falou: eu salvarei aos descendentes de Jacó
e aos descendentes de Esaú eu vou condenar para o inferno. Em nenhum momento nós encontramos isso. O que nós encontramos é Deus predestinando Jacó para um propósito. Pastor, mas Deus não predestina profeta? Sim, para um propósito. Deus não predestina determinado homem, uma determinada mulher para um propósito? Sim, propósito. Salvação está relacionado à nossa escolha, à nossa perseverança, o nosso andar com Deus, a nossa vida com Deus. Então, ao meu ver, a predestinação citada aqui aos Romanos é para uma nação, para Israel. Novo Testamento, para que a predestinação? Para a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou dizendo a uma denominação. Não é uma denominação que está predestinada a ser salva. Eu estou dizendo que a predestinação de salvação é para a igreja de Cristo, ou seja, para o corpo de Cristo, para aquele que está no corpo de Cristo, onde Cristo é o seu cabeça. Sendo assim, eu quero concluir a minha ideia dizendo que Paulo, quando ele fala aos Efésios, quando ele fala em Tessalonicenses, quando ele fala a Timóteo, quando ele fala a Tito e quando ele fala aqui aos Romanos, ele vai falar que a salvação ela é para todos, que não existe um grupo já predestinado. Deus já predestinou para ser salvo ou para ser condenado. Eu acredito totalmente que a predestinação é para um propósito. O propósito de predestinar a igreja é para ela cumprir a missão de Cristo na terra. Tá certo? Espero que esse vídeo te ajude a esclarecer um pouquinho mais de Romanos 9. Eu já quero deixar bem claro que, na minha opinião, Romanos é o livro mais complexo de toda a Bíblia. E de toda a carta aos Romanos, na minha opinião também, mais complexo é o capítulo 9. Paulo realmente, ele não fecha a ideia. Fica uma ideia que o próprio Paulo, por não fechar, ele deixa claro que é um mistério de Deus. E quando nós tentamos falar de um texto como esse, nós podemos até cometer equívocos. Mas na minha opinião, o que mais faz sentido é compreender predestinação como um propósito. Tá certo? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Comunidade Evangélica Vale de Bênção. E assim que nós colocarmos alguma novidade, você recebe aí em primeira mão. Que Deus te abençoe e até mais.